A profecia dos papas é uma das mais intrigantes e controversas previsões ligadas à história da Igreja Católica. Atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII, essa profecia teria sido redigida após uma peregrinação a Roma por volta de 1139. De acordo com os relatos, ao visitar a Cidade Eterna, Malaquias teria recebido uma visão divina que lhe revelou a identidade simbólica de todos os papas que ocupariam o trono de Pedro até o fim dos tempos. Ao retornar à Irlanda, teria registrado essas visões em uma lista enigmática contendo 112 lemas em latim, cada um correspondente a um papa ou antipapa. O manuscrito, misteriosamente perdido por séculos, teria sido redescoberto em 1590, publicado por Arnold de Wyon, um monge beneditino, no livro Lignum Vitae. A autenticidade da profecia tem sido objeto de debates intensos entre teólogos, historiadores e estudiosos de profecias. Há quem afirme que se trata de uma falsificação renascentista, usada para influenciar o conclave de 1590, época em que a profecia emergiu publicamente. Outros, no entanto, defendem sua origem medieval e veem nela uma manifestação sobrenatural genuína. O fato de que muitos dos lemas associados aos papas antes de 1590 parecem extraordinariamente precisos levanta suspeitas de que possam ter sido escritos após os fatos. Já os lemas posteriores a essa data são frequentemente vagos e passíveis de múltiplas interpretações, o que enfraquece o argumento da autenticidade profética para muitos estudiosos. Cada lema da profecia é composto por uma expressão latina curta, muitas vezes ambígua ou simbólica, que teoricamente descreve uma característica marcante do Papa correspondente, sua origem, brasão, obras ou mesmo eventos históricos de seu pontificado. Por exemplo, o lema associado ao Papa João Paulo II é de Laboris Solis, que pode ser traduzido como do trabalho do sol, interpretado por muitos como uma referência ao fato de ele ter nascido e morrido em dias de eclipse solar. O nível de coincidência entre alguns lemas e os papas modernos tem fascinado crentes e céticos por gerações. O último lema da lista é aquele que tem provocado mais inquietação. Ele se refere a um Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano, descrito como o pastor que alimentará o rebanho em meio a muitas tribulações, e sob cujo pontificado a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, culminando com o julgamento final. É esse trecho que alimenta as crenças apocalípticas relacionadas à profecia dos papas. Para muitos, o surgimento de Pedro, o Romano, marca não apenas o fim de uma era na Igreja, mas o próprio fim do mundo como o conhecemos. Escolha do nome Pedro carrega um peso simbólico profundo. Pedro foi o primeiro Papa, o apóstolo sobre o qual Cristo fundou sua Igreja. Voltar ao nome Pedro pode representar, na visão de alguns intérpretes, uma espécie de ciclo completo, o retorno ao início para o encerramento da história. No entanto, até hoje, nenhum Papa escolheu o nome de Pedro II, possivelmente por respeito ao fundador da Igreja e também pelo temor supersticioso da profecia. Assim, caso um futuro pontífice adote esse nome, causaria um estremecimento simbólico na Igreja e no mundo católico. Com a recente morte do Papa Francisco, muitos voltaram seus olhos à antiga profecia. Francisco, cujo lema seria o penúltimo na lista, foi descrito como Petrus Romanus por alguns intérpretes, embora oficialmente seu lema na profecia seja In persecutione extrema SREC durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará. Esse trecho parece descrever um tempo de grande turbulência para a Igreja e não um lema tradicional como os anteriores.
Isso levanta ainda mais dúvidas sobre se o Papa seguinte será de fato o último. Os defensores mais fervorosos da profecia acreditam que os eventos mundiais recentes, guerras, pandemias, perseguições religiosas, decadência moral, são sinais claros de que estamos nos aproximando do fim. Para eles, o próximo conclave, que deverá ocorrer nas próximas semanas após a morte de Francisco, será o mais decisivo da história. A escolha do sucessor poderá selar o destino da humanidade, segundo esses crentes. Se o eleito for de fato associado ao lema final, a inquietação crescerá ainda mais, podendo gerar um clima de expectativa escatológica sem precedentes. A relação entre profecia e realidade, no entanto, é complexa. As interpretações variam muito e muitos lemas são genéricos o suficiente para serem adaptados a diversas situações. Por exemplo, o lema Flor Florum foi atribuído a Paulo VI e sua interpretação gira em torno de flores presentes em seu brasão. Já Pastor Angélicos, atribuído a Pio XII, reflete seu estilo de liderança espiritual e doutrinária. Esses exemplos mostram como os lemas podem ser encaixados retroativamente, o que enfraquece seu valor preditivo, mas não elimina seu fascínio. Outro ponto frequentemente citado é que a profecia não inclui datas. Por isso, mesmo que estejamos no lema 112, não há certeza de que o próximo Papa será o último. É possível que haja pausas entre pontificados, ou mesmo que a contagem esteja incorreta, se levarmos em conta antipapas e períodos de sede vacante. Ainda assim, a possibilidade simbólica de estarmos diante do último sucessor de Pedro mexe com a imaginação popular. A literatura apocalíptica cristã sempre teve grande apelo, desde o livro do Apocalipse até as profecias de Nostradamus. A profecia dos papas se insere nesse contexto cultural e espiritual, funcionando como um espelho dos medos e esperanças da cristandade. Em épocas de crise, como guerras mundiais, colapsos econômicos ou pandemias, ela costuma ressurgir como um lembrete do possível juízo final. No meio acadêmico, a profecia é tratada com ceticismo. Historiadores apontam que muitos dos lemas parecem ter sido construídos com base nos brasões de papas anteriores a 1590, o que sugeriria uma fabricação tardia. Já os lemas após essa data são mais vagos e muitas vezes difíceis de aplicar com precisão aos pontificados. Essa diferença de estilo dentro da própria lista alimenta a tese de que o texto teria sido forjado para manipular eleições papais da época. Apesar das dúvidas quanto à sua veracidade, a profecia dos papas permanece como uma das mais populares dentro da tradição católica. Ela é frequentemente mencionada em livros de mistérios, programas de TV e sites dedicados a teorias conspiratórias. A internet deu novo fôlego à profecia, fazendo com que milhões de pessoas em todo o mundo a redescobrissem e compartilhassem suas interpretações. A morte do Papa Francisco reacende, portanto, um antigo temor. E se, de fato, estivermos nos aproximando do fim dos tempos? E se o próximo Papa for aquele que verá a destruição de Roma e o juízo final? Essas perguntas, ainda que não tenham resposta, provocam debates acalorados, tanto no meio religioso quanto entre os curiosos do misticismo. As imagens do conclave que se aproxima ganham contornos dramáticos. Centenas de cardeais reunidos sob o teto da Capela Sistina, em oração e expectativa, cientes de que podem estar escolhendo não apenas um novo líder, mas o último. A fumaça branca que sairá da chaminé poderá simbolizar esperança ou o início de um novo tempo sombrio, dependendo da lente pela qual se observa a profecia. O lema de Pedro, o Romano, não aparece em sequência com os anteriores. Ele é separado por uma quebra no estilo, quase como um apêndice.
e isso levou alguns estudiosos a acreditarem que se trata de uma adição posterior ao corpo original da profecia. Outros, porém, veem essa quebra como uma transição deliberada para um novo tempo, o tempo do fim. Seja como for, a figura desse último Papa profetizado é envolta em mistério. Ele seria um mártir, um pastor heróico, um Papa traído, ou, como alguns temem, um falso profeta? As interpretações variam do catastrofismo ao misticismo. Alguns veem nele um herói final da fé, outros um sinal de juízo e castigo divino. Há também quem relacione a profecia dos papas com outras visões proféticas católicas, como as de Fátima ou La Salette. Em todas elas, encontramos a ideia de uma grande crise e purificação final da Igreja. É nesse contexto que a figura do último Papa aparece como um sinal do grande confronto espiritual entre o bem e o mal. A escolha do próximo pontífice, portanto, será acompanhada com olhos atentos por milhões ao redor do globo. Cada gesto, cada escolha de nome, cada pronunciamento será analisado à luz da profecia. A possibilidade de que o eleito venha da Itália, ou até adote um nome como Pedro, causará inevitavelmente grande alvoroço. Se a profecia for verdadeira, estamos à beira de uma grande mudança espiritual e histórica. Se for falsa, ainda assim, terá influenciado profundamente a percepção popular sobre os tempos que vivemos. O poder da crença é tão grande que pode moldar realidades, mesmo quando carece de fundamento. Enquanto isso, o mundo espera. O corpo de Francisco repousa sob as cúpulas da Basílica de São Pedro, e os sinos tocam por sua partida. Lá dentro, entre colunas de mármore e afrescos milenares, os cardeais se preparam para o conclave que decidirá o futuro da Igreja e, quem sabe, da própria humanidade. Na encruzilhada entre fé, tradição e mistério, a profecia dos papas permanece como um enigma aberto, um chamado à vigilância, à oração e à reflexão. Um lembrete de que, para além das instituições humanas, a história da salvação continua a se desenrolar, conduzida por mãos invisíveis, e quando a fumaça branca subir, todos olharão para o céu, em busca de sinais, respostas ou talvez apenas esperança. Pois em tempos de dúvida, até mesmo uma antiga profecia pode acender a chama de uma pergunta eterna. Estamos realmente vivendo os últimos dias? Oi, pessoal. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o like. E continue assistindo outros vídeos nesse canal.